Olá, nesse vídeo eu vou analisar parâmetros das funções trigonométricas. Independente das funções que aqui estão, elas servem tanto para seno como cosseno, para tangente, como para outras funções trigonométricas. E aqui eu pergunto, você seria capaz de encontrar período, amplitude, o conjunto imagem de funções como essas que estão aí na tela? F de x igual a cosseno de 5x, y igual a seno de 3/8 de x, f de x igual a 2 mais 3 vezes o seno de menos 2x mais 3 meios? Se não, preste bem atenção nesse vídeo que eu vou explicar um por um dos parâmetros que você então irá encontrar como nessas questões. Então vamos partir como base da função seno, mas como disse, pode ser qualquer outra função, a ideia é a mesma. E aí vamos entender cada um desses parâmetros A, B, C e D, dessa fórmula geral, onde diz que f de x é igual a A mais B vezes o seno de cx mais D. Então, a função base nossa será y igual a seno de x. Quando x for zero, o seno é zero. Quando x é π sobre 2, eu encontro o valor máximo, que é 1. Quando x for igual a π, nós temos que o y é zero de novo. Quando x é igual a 3π sobre 2, o y é menos 1, então a gente tem o valor mínimo. E quando x é igual a 2π, a função volta a ser igual a zero. E perceba então que um ciclo, ele iniciando aqui no zero, finaliza em 2π. Daí a gente dá como nome deste ciclo o período dessa função trigonométrica. Então, olhando aqui para a fórmula geral, nós vemos que esse A representa um deslocamento do gráfico no eixo Y, ou seja, na vertical nós vamos ter uma translação. Se A for igual a 1, esse gráfico, tal como ele está, ele sobe uma unidade na vertical. Se A for igual a menos 1, ele desce uma unidade na vertical, fazendo assim uma translação em torno de y. O B é responsável pela amplitude. A amplitude, nesse caso, é a distância que tem da linha central. A linha central é a linha que está entre o valor máximo e o valor mínimo, no caso aqui coincidindo com o eixo x. Então, a amplitude aqui seria igual a 1, que é a distância dessa linha média até o máximo, ou da linha média até o mínimo. Se B for igual a 2, há um alongamento dessa função. No caso aqui seria de 2 a menos 2 se não houvesse mudança nos outros parâmetros. Então, se fosse a função y igual a 2 vezes seno de x, então você teria um alongamento aqui, em vez de como valor máximo 1, seria menos 2, e o mínimo seria então, ao invés de menos 1, seria também menos 2. O próximo parâmetro que nós estamos estudando é o D. Ele refere-se a um deslocamento dessa função no eixo x. Então, por exemplo, se D for igual a π, você tem que o gráfico irá se deslocar da direita para a esquerda num valor de π. E o que a gente vai ter é como se houvesse uma reflexão desse gráfico, como aqui está, em relação ao eixo x. Na realidade, não é uma reflexão, ele vai ser deslocado na horizontal da direita para a esquerda em um valor igual a π. Da mesma forma, qualquer outro valor aqui refere-se ao mesmo caso. E o parâmetro C é o período. No caso aqui da função que está na tela, que é igual a 2π, você pode haver uma contração ou uma dilatação na horizontal. Por exemplo, se C for igual a 2, então este ciclo que aqui está de 0 a 2π, representaria esse número 2 ciclos, então de 0 a 2π. Ou seja, o novo período seria igual a π, a gente está fazendo uma compressão. E você pode então calcular como sendo 2π dividido pelo parâmetro C. E aí perceba que realmente se C for igual a 2, 2 dividido por 2 é 1, e o período seria igual a π. Ou seja, um ciclo você fecharia de 0 até π, ou seja, numa distância π. Não precisa necessariamente ser de 0 a π, pode ser de π sobre 2 a 3π sobre 2, ou qualquer outra distância igual a π. Agora, exemplificando nessa função,
nós temos y igual a seno de x mais 1. Perceba nesse gráfico à direita aqui uma curva tracejada. Essa curva tracejada representa a função y igual a seno de x, para você entender o que houve de modificação. E olha que nesse caso há uma translação, um deslocamento do gráfico, uma unidade para cima. Esse valor, então, mais 1 se refere a isso. Se nós tivéssemos, então, menos 1, haveria um deslocamento, uma translação da função, uma unidade para baixo. O que houve de diferença aqui é que agora a nossa linha média do nosso gráfico, que antes coincidia com o eixo x, agora coincide com o valor y igual a 1. Mas perceba que a amplitude não muda, o período não muda. A única coisa que muda é um deslocamento na vertical. Nesse outro gráfico nós temos uma modificação no parâmetro c. Perceba que nesse gráfico aqui, ó, não há um número que multiplica o x, então subentende que aqui é igual ao número 1. Então do número 1 você passou para o número 2, havendo assim uma compressão de 0 até 2π, nós temos 2 ciclos, e aí o nosso período então fica igual a metade, igual a π. E como eu tinha dito, para calcular o período, você faz 2π dividido por c, que no caso aqui é 2, nosso período seria igual a π. Então está aqui, ó, um ciclo ele é encerrado de 0 a π nesse caso, uma distância na horizontal de π. Nesse outro gráfico é a mesma função, acontece que aqui tem uma mudança de positivo para negativo. E há então assim uma reflexão desse gráfico em relação ao eixo x. Aqui você teria um valor crescente, depois mudaria para decrescente, e aqui é o contrário, ele vem decrescente, depois ele vai crescente. É uma reflexão em relação ao eixo x, como eu disse. Então, esse parâmetro aqui, b, que se refere agora à amplitude, essa amplitude pode ser uma ampliação, pode ser uma compressão e pode ser inclusive uma reflexão em relação à sua linha central, se esse valor for negativo, como aqui está. Então, nesse novo gráfico, nós temos uma modificação no parâmetro b em relação a essa função y igual a seno de x. B, que aqui era 1, aqui passa a ser 2, e como eu disse, isso se refere à amplitude. A linha central, no caso, não mudou, porque o A é igual a 0. E agora nós temos que essa amplitude, ou seja, a distância da linha central ao valor máximo ou da linha central ao valor mínimo, é igual a 2 unidades, conforme o parâmetro B. O parâmetro que houve uma modificação agora é D. Você tem que ele é igual a π sobre 2, e significa um deslocamento na horizontal, um deslocamento no eixo x de π sobre 2, como positivo esse deslocamento é da direita para a esquerda. Perceba que todo o gráfico se deslocou da direita para a esquerda a uma distância de π sobre 2. E agora eu retomo aqueles exercícios do início da aula, trazendo agora como dica aquela forma e o que significa cada um dos parâmetros. Então vamos resolver cada um deles agora. No primeiro caso, f de x é o cosseno de x, então nós vamos buscar aqui o período, que nesse caso eu vou chamar de P, para simplificar. Aqui a amplitude, vamos chamar de A, e o conjunto imagem, ficou tipo um M aqui, conjunto imagem, nós vamos chamar de CI. Então, o período, como foi visto anteriormente, é dado por 2π dividido pelo parâmetro C, que no caso aqui é igual a 5. Então, o período é 2π sobre 5. Significa que o período inicial de 2π da função cosseno de x, esse 5 quer dizer que há 5 ciclos nesse espaço de 2π, há uma contração do nosso gráfico. Então veja aqui, ó, só para completar, o A aqui seria igual a 0,
O B seria igual a 1. É 1 porque o número que multiplica o cosseno, como não está expresso, subtende-se ser igual a 1. O C igual a 5 e o D igual a 0. A amplitude, então, é dada por B. B é igual a 1, então a nossa amplitude é 1. Como não houve um deslocamento, porque A é 0 na vertical, então podemos dizer que, dada a amplitude 1 e A igual a 0, que nosso conjunto imagem vai de menos 1 até 1. Esse é o intervalo do conjunto imagem. Nesse caso aqui, o período, a amplitude e o conjunto imagem serão, respectivamente, período será 2π dividido por 3/8. E aí você pode repetir o 2π e multiplicar pelo inverso dessa fração, 8/3. O que daria então 16π sobre 3. Esse valor aqui é um valor maior que 2π, então há uma dilatação no nosso período. O valor da amplitude, que é o B, então vamos colocar aqui os parâmetros, né? A é igual a 0, B é igual a 1. Por que A é igual a 0? Porque essa função seno não está somado a nada. B é igual a 1, porque ficaria 1 vezes o seno de 3/8 de x. O C é o número que está multiplicando o x, que é 3/8, refere-se aí ao nosso período. E o D é o elemento que está somado a esse x, que no caso aqui não tem igual a 0. Então a amplitude aqui, como falei, já é relativo a B, que é igual a 1. Como A é igual a 0, não houve um deslocamento na vertical, podemos dizer que o conjunto imagem é o intervalo que vai de menos 1 até 1. Por fim, nessa função f de x igual a 2 mais 3 seno de menos 2x mais 3 meios, essa função é mais completa. Então, o período, a amplitude e o conjunto imagem serão, respectivamente, o A aqui é igual a 2, o B é esse 3 que está multiplicando o seno, o C é o elemento que multiplica o x, que é menos 2, e o D é o 3 meios. Daí, o período, então, será sempre dado por 2π dividido por esse parâmetro C, que é menos 2. E aqui tem uma coisa interessante. Aqui nós teríamos o período igual a menos π. O que acontece é que esse menos, esse sinal de negativo, não vai fazer uma alteração no valor do período. Esse menos aqui significa que a função ela vai ser feita uma reflexão em relação à sua linha central, não alterando o nosso período. Então a gente pode colocar aqui como sendo o valor absoluto desse caso vai ser igual a π. A amplitude é dada por B, que é igual a 3. E aí nós poderíamos até dizer que o conjunto imagem iria de menos 3 a 3. Acontece que A é diferente de 0. A é igual a 2. Então o nosso gráfico ele sobe 2 unidades na vertical. Daí o conjunto imagem, então, não é mais de menos 3 até 3. Seria de menos 3 mais 2, que é menos 1, até 3 mais 2, que é 5. Esse é o conjunto imagem dessa função em particular. Se no lugar de 2 fosse 0, seria esse primeiro conjunto imagem. Você entendeu por que foi feita essa alteração aqui? É justamente porque houve um deslocamento do gráfico na vertical 2 unidades para cima. Então você tem que somar os limites dos seus intervalos, 2 unidades no começo e no fim do intervalo. Das funções g e f, g de x igual a 8 vezes o cosseno de 15x, vamos buscar o parâmetro a, que nesse caso aqui é 0, o parâmetro b, que é 8, o parâmetro c, que é igual a 15, e o parâmetro d, que é igual a 0. Daí nós vamos ter que o período será igual a amplitude e o conjunto imagem serão, o período é 2π que divide por c, no caso aqui é 15. Como 2 dividido por 15 é menor que 2, há uma compressão no nosso período base da função que fosse y igual a cosseno de x. A amplitude é 8. Como A é igual a 0, não há um deslocamento na vertical, podemos dizer que o conjunto imagem vai de menos 8 até 8. Então, esse conjunto imagem tem que ser levado em consideração o valor de A e ainda o valor de B. Por último, nessa função f de x igual a 5 vezes o seno de menos x mais 7π menos 1,
Veja que o A ele está deslocado, que antes ele vinha à esquerda, agora ele está à direita, mas não deixa de ser o termo independente. O A é menos 1, o B é esse 5, que multiplica a função seno, o C é quem está junto com o x, no caso aqui o sinal negativo significa ser menos 1, e o D é esse número que foi somado a x, que é 7π. Esse 7π ele só significa que há uma translação do gráfico da direita para a esquerda numa distância de 7π. O nosso período, a nossa amplitude e o conjunto imagem serão respectivamente dados por período será 2π dividido pelo parâmetro c, que no caso é menos 1, e no fato de ser negativo a gente põe o valor absoluto, então o período é 2π. A amplitude dele é dado pelo valor de b, que é 5, e o conjunto imagem, que seria de menos 5 a 5, se não houvesse um deslocamento na vertical. Mas no caso aqui, ó, a função ela desloca-se na vertical uma unidade para baixo. Então, esse daqui não é mais o nosso conjunto imagem. Nosso conjunto imagem realmente seria menos 5 menos 1, dá menos 6, e 5 menos 1, que é igual a 4. Esse agora é o conjunto imagem que se refere a essa função que está completinha conforme a nossa fórmula. Então o objetivo aí era entender cada um desses parâmetros e poder saber resolver esse exercício que pede período, amplitude, conjunto imagem, entendendo assim o que acontece em cada uma das funções, independente de ser função seno, cosseno, tangente ou outra função trigonométrica. Então esses parâmetros servem para qualquer uma dessas funções. Espero que você tenha gostado. Se gostou, dá um gosteizinho aí, tá? Comenta no vídeo, veja o que você precisa, o que você quer, que eu farei questões segundo os comentários. Um abraço, até o próximo vídeo.